E muitas das nossas brigas de casal, elas com certeza passam por esse formato de mal entendimento. Então veja só essa ilustração que você tem aí na tela. Você tem aí um casal, duas pessoas que estão conversando, né? E o homenzinho está com o número 1 aqui, bem na cabeça, no cérebro. O que é esse número 1? É a primeira etapa, que é o que você quer dizer para outra pessoa. Você tem o desejo de falar alguma coisa. Então tá aqui, posição número 1. Só que da posição número 1 para a posição número 2, que é você estar efetivamente falando aquilo que você acabou de pensar. Então eu pensei uma coisa, na hora de verbalizar, que é o número 2, parece que existe o quê? Uma fração de tempo. Já ocorreu para você em algum momento essa situação? Você pensa em falar alguma coisa, mas na hora de verbalizar, na hora de dizer essa coisa que você acabou de pensar, você está tão emocionado ou está em quase choro, né? Em que você pensou uma frase, mas na hora de dizer essa frase você vai chorando ou vai falando de soquinho, assim. E essas pequenas vírgulas, fração de segundo, ou a sua entonação fica diferente, e aquilo que você havia pensado não é verbalizado corretamente. Muitas vezes uma vírgula na frase tira totalmente o sentido daquilo que você gostaria de dizer. Você vai concordar comigo. Então, olha só essa situação. Pensou uma coisa, verbalizou diferente do que pensou, mas olha só, a posição número 3 está no ouvido da mulher. Posição número 3, o que é? O que a pessoa efetivamente conseguiu ouvir daquilo que você verbalizou. Imagina o seguinte, você acabou de verbalizar, né? Pensou uma coisa e verbalizou outra, e existe um raiozinho aí vermelho, você está vendo na ilustração? O que seria esse raiozinho? Um barulho qualquer. Vamos dizer que existe um barulho de um caminhão de lixo que está passando. Então está ali na sua porta aquele caminhão de lixo e vocês estão conversando. E aí você pensou uma coisa, verbalizou outra e o caminhão de lixo atrapalha de a outra pessoa ouvir e entender corretamente o que você acabou de dizer. Imagina aquele caminhão de lixo fazendo aquele barulhão e você falando e o caminhão de lixo atrapalhando. A pessoa ouve deformadamente aquela sua ideia inicial, mais deformação. Tá vendo como é que acontece o mal entendido? Mas olha, posição número 4. O que diz? A pessoa, que é, no caso da ilustração, é a mulher, ela ouviu deformadamente e aí ela vai raciocinar. Ponto 4 diz o que a outra pessoa pensa que ouve sobre aquilo que você acabou de dizer. Então ela raciocina, ela pensa. E quando ela ouve aquela frase deformada, ela vai pensando, mas o quê? Como esse meu marido pode falar uma coisa dessa para mim, desta forma? E quando ela está pensando isto, ela já está armando uma resposta, que é o ponto número 5 ali da nossa ilustração. E quando ela solta a resposta dela, né, ponto 5 é o que a outra pessoa diz sobre o que você conseguiu comunicar. E aí, o caminhão de lixo também continua em atividade. Aquele barulhão do... agora atrapalha a você de ouvir o que a sua esposa acabou de dizer. E aí, quando você ouve deformadamente também, veja o que acontece no ponto 6. Ponto 6 está aqui, ó, no cérebro do homenzinho. O que você pensa que a outra pessoa diz
sobre o que você comunicou. Você ouve aquela frase da sua esposa já deformada, com o barulho ali do lixeiro mais ainda atrapalhando a situação, e você começa a raciocinar: o quê? Como essa mulher tem a capacidade? Será que ela não entende uma coisa mínima do que eu acabei de dizer para ela? E aí pronto, já vai haver o quê? Uma troca de ameaças, uma briga. Tá percebendo como muitas e muitas das brigas que nós temos no nosso dia a dia passam pelo formato do mal entendido? Então, meu querido, nós temos sim que avaliar essa situação.